Em continuidade ao nosso trabalho com a educação fiscal, vamos nos adentrar um pouco mais na questão da educação fiscal no currículo da educação básica. Organização do trabalho com a educação fiscal. Isto são tópicos que estão lá no documento de orientação que foi encaminhado às escolas. Para melhor organizar o trabalho na escola, para a gente melhor dar um suporte maior ao professor, foi organizado o trabalho de educação fiscal em temas, né? São 3 temas. Esses temas, eles podem ser trabalhados simultaneamente na escola, ou a escola pode optar por trabalhar um tema, optar por trabalhar 2 temas. De repente, ela pode optar para trabalhar um tema no primeiro semestre, outro tema no segundo semestre, ou fazer um projeto macro envolvendo todos os componentes curriculares e todos os temas da educação fiscal. Porque vocês vão ver, todos os temas não, todos os eixos que estão no documento de orientação da educação fiscal. Porque vocês vão ver que esses eixos, eles levam a educação fiscal dentro, basicamente ou totalmente, de todos os objetos de conhecimento que estão no currículo da educação básica, seja ela da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio. Os eixos, o primeiro eixo que a gente trabalha é o eixo tributos, controle social e cidadania. Esse é um tema bem amplo. Ele vai falar da questão arrecadatória até o uso desse recurso que foi arrecadado pelo Estado em formas de tributo, e vai chegar também até as situações de promoção de cidadanias muito por meio de políticas públicas existentes, né, no Brasil. É imprescindível que o aluno compreenda e conheça mais sobre os tributos, a origem, a função social, o destino, né? É preciso que ele trabalhe também, que o professor trabalhe com o aluno a questão do orçamento público, da relação Estado e cidadania, da relação Estado e sociedade. Nós sabemos que há muito desconhecimento, né? Como o Estado gerencia os recursos que recebe. Quando eu falo Estado, eu estou falando no Estado Brasil, no Estado Tocantins, por exemplo, e no Estado Araguaína, por exemplo. Então, o poder executivo representando ali o Estado. Também o aluno precisa saber a respeito das diferentes arrecadações, né? De como funciona serviços que são tão prioritários para a nossa existência, que asseguram os nossos direitos fundamentais, como a saúde, como a educação, como a segurança, como o lazer, como a proteção à infância e à juventude. E também é tão importante que o aluno também perceba os malefícios que a sonegação fiscal e a corrupção trazem para a vida coletiva, principalmente para a vida daqueles que precisam mais, né? O eixo 2 trabalha a questão do turismo e o desenvolvimento sustentável. Por que esse eixo? Porque nós sabemos que o Tocantins é um estado que está em pleno desenvolvimento e que há uma potencialidade muito grande em recursos naturais, tanto para a exploração da agricultura, de outras frentes produtivas, mas também para a exploração do turismo. Então, a gente precisa chamar a atenção da responsabilidade social com relação a essa questão do desenvolvimento sustentável, porque não o tanto que é importante você ter uma produção, por exemplo, econômica para a geração que está vivendo hoje, é também importante que a gente deixe as possibilidades para as próximas gerações, né? E a gente precisa que esse desenvolvimento, ele seja um desenvolvimento para o Estado,
mas também que esse desenvolvimento traga melhoria para a vida das pessoas que trabalham, das pessoas que estão ali à frente, na ponta, né? Então, esse foco, esse eixo, ele tem como foco a valorização e o respeito do grande potencial natural do Tocantins, o reconhecimento da diversidade potencial produtiva do município, da sua região, do seu estado, né? As abordagens dentro do eixo 2, elas devem levar ao estudo e discussão do processo de construção de valores sociais, a questão do eu, o outro e o mundo, a existência de financiamentos e eficácia de políticas públicas de proteção ao meio ambiente existentes nos municípios ou no estado, o ICMS ecológico, a oneração na saúde pública municipal em decorrência de crimes ambientais, de atividades predatórias e seus efeitos a curto e médio prazo, as atividades turísticas e seus efetivos arrecadatórios para o município. Então, são duas coisas que a gente fala aí que me chamam muita atenção. Quantos prejuízos financeiros têm os municípios em decorrência das queimadas, por exemplo? Quando há um foco de queimada que fica ali por vários dias no seu município, na sua cidade, os problemas respiratórios vão aumentando, os problemas alérgicos vão aumentando, enfim, vai mexendo com a saúde das pessoas que vão ao atendimento do posto de saúde, né? E isso vai onerando cada vez mais, são gastos que não estavam previstos, né? Então, as atividades turísticas no seu município, por exemplo, pegando as temporadas de praias, elas trazem o benefício econômico, não traz para o município? E esse movimento a mais na temporada de praia, eles promovem uma arrecadação maior para o município, porque o município ele precisa de arrecadar. Sem arrecadação não tem políticas públicas. Sem políticas públicas não tem qualidade de vida. O eixo 3, ele tem como título o reconhecimento e valorização das comunidades tradicionais. O foco desse eixo é a valorização, a preservação e fortalecimento do rico e diverso patrimônio material e imaterial que compõe a cultura popular do Tocantins, como um elemento fundamental de efetivação da cidadania e das diferentes cidadanias. Além da cidadania que a gente vê como um modo geral, aquelas diferentes cidadanias. A gente fala diferentes cidadanias, por quê? Porque a minha cidadania, ela está ligada a alguns direitos e deveres. A cidadania do povo indígena também está ligada a direitos e deveres que muitas vezes não são os mesmos meus, né? Ele também trabalha os investimentos em políticas públicas de inclusão no Tocantins. Por exemplo, o regime de cotas para entrar na universidade destinada a negros e índios. Sabemos que a população do Tocantins, elas tem uma influência muito grande dos negros e dos indígenas. Então, esse grande contingente de jovens, eles estão, de fato, usufruindo das cotas. A contribuição das comunidades tradicionais para o turismo no Tocantins. Ora, vamos fazer aí uma análise. O que é que a comunidade de Mumbuca, lá no Jalapão, tem contribuído para o turismo nessa região? E essa comunidade é valorizada por isso? E o ICM ecológico, como está nesses municípios? E o ICM ecológico nos municípios que abrigam terras indígenas, lá no Mato Grosso, tem ações específicas que vale a pena nós do Tocantins conhecermos. Por quê? Porque nós temos uma grande população indígena aqui no Tocantins. Avançando o nosso trabalho,
a gente vai ver agora um diálogo entre as competências da BNCC e os eixos de trabalho, esses eixos de trabalho. Então, se eu pego a competência número 7 da BNCC, que ela fala em argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Eu saio dessa competência geral e vou lá nas competências, isso falando de trabalho com ensino médio, vou lá nas competências de ciências humanas sociais aplicadas e ciências da natureza. Aí eu pego a competência específica, por exemplo, das ciências humanas sociais aplicadas, a número 6, que é participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Aí pego lá a competência específica da área de ciências da natureza, que é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos para propor ações individuais e coletivas que minimizem impactos socioambientais e melhore as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, eu tenho essas competências que são obrigatórias pela BNCC, que elas sejam trabalhadas dentro do currículo, neste caso do ensino médio. Aí eu vou procurar entre os temas da educação fiscal, o que é que eu posso trabalhar. Então, entre os eixos, eu peço desculpa que estou trocando muito essa palavra. Eu vou procurar entre os eixos da educação fiscal o que trabalhar. Então, eu vou primeiro lá naquele eixo número 1, tributo, controle social e cidadania. E lá eu vejo que tem a temática, os royalties nos municípios afetados pelas hidrelétricas, o valor arrecadado, a aplicação e benefício. Tem a ver com essas competências que foram lidas? Tem sim. Então, eu posso trabalhar dentro desse eixo essa temática. No eixo 2, que é turismo e desenvolvimento sustentável, eu posso trabalhar dentro dessas competências a questão do ICM ecológico, valores e aplicação desses recursos. A integração da educação fiscal no currículo escolar. Aí eu mostro aí uma ilustração para relembrar as 4 áreas de conhecimento: ciência da natureza. Isso é a título de ilustração mesmo. A ciência da natureza, ciências humanas sociais aplicadas, a matemática e as linguagens. E também com a intenção de organizar e já mostrar o caminho para o professor, nós relacionamos aqui objetos de conhecimento que ora estão lá já relacionados entre os objetos de conhecimento dos documentos curriculares e ora estão aí para serem inseridos, mas que abordam as temáticas da educação fiscal. Aí, do 1º ao 5º ano, nós fizemos a relação desses objetos de conhecimento que contemplam a educação fiscal. Eu e o outro, direitos e deveres na convivência diária, somos diferentes, somos iguais, cuidado com o meio ambiente, desperdício e aproveitamento, o que é privado e o que é público, composição dos preços, dos serviços e dos objetos, taxas, impostos e outros tributos, recursos públicos usados para a manutenção do patrimônio público, da iluminação pública, da pavimentação de ruas e rodovias e outros.
muitas multas cobradas como penalidades de devastação do meio ambiente. Para onde vai esse dinheiro? Destino da arrecadação proveniente de licença para exploração dos recursos naturais da região. Também, para onde vai esse recurso? Então, tudo isso são temáticas que estão dentro, que tem um diálogo direto com o currículo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e que contemplam muito bem a educação fiscal. Do 6º ao 9º ano, nós relacionamos como objeto de conhecimento da educação fiscal que podem ser agregados aos conteúdos desta fase do ensino fundamental, as taxas e impostos municipais e suas finalidades, os impostos no processo de alimentação e dos serviços, impostos abatidos no salário dos trabalhadores, o salário educação, origem e destino, a origem dos recursos investidos na compra de livros didáticos, no pagamento do salário dos professores da sua escola, na compra das vacinas, na propaganda política, e também sugerimos um trabalho com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aborda cidadania, ética, moral. Também um trabalho com o documento Carta da Terra, que trabalha a justiça social e economia. Então, gente, esses são os conteúdos que, a princípio, enxergamos na educação fiscal, que fazem um diálogo direto com os conteúdos, ou melhor, como a gente fala hoje em dia, com os objetos de conhecimento do currículo da educação, do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Existem outros? Existem. Apenas a gente fez essa coletânea para que você lembre de outros que você pode incluir, né? Então, nosso trabalho continua com essa coletânea de objetos de conhecimento. Agora partimos para o ensino médio, né? Na 1ª série, a gente selecionou os conceitos de Estado, ética, tributos e cidadania, origem dos tributos no Brasil, classificação dos tributos, a cobrança de tributos sobre o consumo de produtos, bens e serviços, patrimônio público, material e imaterial, a quem pertence, os gastos do município para a conservação do patrimônio público material, as consequências das transformações naturais na vida da comunidade, na saúde, na segurança, no lazer, na cultura e seus custos financeiros para o município. Como vocês estão vendo, vários objetos de conhecimento aparecem desde o ensino fundamental e chegam ao ensino médio. Mas como vocês, professores, sabem, é o mesmo assunto trabalhado com profundidade diferenciada, né? E isso vai ser trabalhado, vai ser definido com o professor de acordo com as habilidades que ele vai trabalhar conforme cada série do ensino médio ou cada ano do ensino fundamental. Para a 2ª série, nós elencamos direitos e deveres físico-tributários, financiamento do Estado, orçamento público, função social dos tributos para superação de desigualdade, arrecadação do município, destino dos tributos, hidrelétrica, valores, os royalties dos municípios afetados pela hidrelétrica, valores, origem e destino, também o ICM ecológico, as despesas do município com saúde, na recuperação, as despesas do município na saúde, na recuperação com o meio ambiente em decorrência de queimadas e outros. Os espaços de participação política dos estudantes. Olha, quando eu uso o termo política, aqui eu não estou falando em política partidária, eu estou falando na política social, nas políticas sociais
que define o que é que vai ser trabalhado com nossos recursos, os recursos públicos, o que é prioridade para o município. Por isso que é tão importante se trabalhar a questão do orçamento público, porque nossos municípios eles têm muitas demandas, no entanto, há algumas que são mais urgentes e essas devem ser prioritárias, né? Ainda trabalhando com os meninos da terceira série, nós sugerimos aí o que cabe ao Estado para a efetivação dos direitos sociais e individuais. Os direitos sociais dos indivíduos. Quando a gente estuda os direitos sociais do indivíduo, nós vamos ver que é necessária a interferência do Estado para que haja a garantia desses direitos. E como está a interferência do Estado? Onde é possível a gente enxergar a presença positiva do Estado na vida do cidadão, ou onde a gente pode também enxergar a negligência do Estado na vida dos cidadãos, né? Vem aí novamente a questão do orçamento público, o financiamento de políticas públicas, os malefícios da sonegação fiscal e da corrupção para a população que depende das políticas públicas. Então, tudo isso tem mais aí na lista, que vocês têm um material lá, que já chegou até a escola, que vocês podem fazer a leitura e vão perceber que todos esses objetos de conhecimento que a gente selecionou como da educação fiscal, ele tem um diálogo direto com os objetos de conhecimento das áreas de conhecimento, dos componentes curriculares do ensino médio. E reforçando mais, também do ensino fundamental. Então, tudo que foi elencado está de acordo com os documentos curriculares que existem hoje, desde o ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É importante que a gente trabalhe também, junto com esse material que já foi exposto também, a questão dos bolsões de pobreza, onde a gente vê a negação da cidadania, que a gente possa dar uma olhada nas áreas de agricultura ou agropecuária intensivo, agronegócio intensivo, para ver a riqueza e a pobreza, onde está a presença do Estado para garantir a vida e os direitos sociais, os direitos fundamentais e sociais daqueles cidadãos que ali estão. A agroindústria familiar e as questões tributárias. O Tocantins, ele na sua composição, existem muitas famílias, pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores, eles conhecem as políticas que existem para o incentivo da agricultura familiar? Qual a carga tributária que existe nessa agricultura? A que se destina? O que é isenção de imposto? Né? Então, tudo isso, gente, com essas questões, a gente busca a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento do Estado e a melhoria da qualidade de vida da população. E a escola, neste momento, é um espaço de discussão, é um espaço de responsabilidade dessas transformações sociais, e tudo isso acontece muito mais sistematizado se a gente trabalhar com a educação fiscal. Outro trabalho que a gente gostaria muito de ver sendo feito dentro do ensino médio é a produção de jogos e programas para computadores ou outros dispositivos móveis aplicados ou destinados à questão da educação fiscal. Nós sabemos de todo o potencial que nossos jovens têm com relação às tecnologias. Então, está aí aberto também essas possibilidades de trabalho com nossos alunos. Por enquanto, a gente dá um espaçozinho aqui, vocês conversem entre si tudo isso que foi colocado aqui, vejam se a gente está... qual o nível de contribuição que nós estamos conseguindo passar para vocês nesse trabalho pedagógico,
e vamos pensando, vamos elencando as ideias e vamos colocando a temática educação fiscal dentro do nosso trabalho, porque ele só vem essa temática só vem a enriquecer, porque ela tira aquela expectativa de educação só para o futuro e traz a compreensão que a educação é para o futuro, mas é para o presente. Que o aluno, ele é um sujeito do futuro, mas, sobretudo, ele é um sujeito do presente.